Fala aí pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar indicadores ácido-base e também escala de pH. Bom, para a gente poder entender um pouquinho como que isso aparece no nosso dia a dia, basta a gente pensar assim, talvez você já tenha visto uma pessoa tratar a água da piscina para que esteja apropriada para uso, né? Porque você adiciona alguns produtos químicos para que a água esteja adequada. E aí, uma das medições que você faz para saber se a água está adequada ou não é a medida de pH, ok? Inclusive, você coloca um certo líquido, pode mudar de cor, enfim, vamos entender um pouquinho desse comportamento, tá certo? Vamos lá então. Primeiro, vamos entender o que é essa escala de pH. Essa escala é usada para medir o grau de acidez ou de basicidade de uma solução. Lembra que ácido é o contrário de básico e vice-versa, ok? pH significa potencial hidrogeniônico. E a primeira coisa que você precisa tomar cuidado com relação à palavra pH é que sempre o P é minúsculo e o H maiúsculo. É um erro muito frequente dos alunos colocar tanto o P quanto o H maiúsculo, o P e o H minúsculo, enfim. Sempre é desse formato aqui: P minúsculo, H maiúsculo, ok? Esse pH, né, a escala de pH depende da temperatura. E aí, como padrão, a gente usa 25 graus Celsius, tá certo? E justamente a 25 graus Celsius, a gente vai trabalhar com valores que vão de 0 até 14, ok? O que acontece? O pH dito 7, pH igual 7, é um pH neutro, ok? Então, ele não está nem ácido, nem básico, ele está neutro. Já um pH de 0 a 7 está ácido e um pH de 7 a 14 está básico ou também alcalino. Lembra que falar que base ou álcali são sinônimos, ok? Isso daqui a gente usa muito no nosso dia a dia. É muito importante que você tenha essa noção dos valores. 0 a 7, ácido, 7, neutro, 7 a 14, básico. Exemplos práticos disso. O solo, para poder receber a plantação, tem que estar num pH adequado. A água que a gente ingere tem que estar numa faixa de pH adequada, senão pode fazer mal. A chuva tem um determinado pH para que ela não seja um problema ambiental, conhecido como chuva ácida. Quando a gente está com azia, a gente precisa tomar um remédio para poder ajustar o pH do nosso estômago. Então, é muito importante a gente saber trabalhar com esse conceito, ok? Aí fica a pergunta: existe pH abaixo de 0 ou acima de 14? Talvez você ache que não, mas pode existir sim, tá? Não é comum, depende muito de condições específicas para isso, mas pode existir um pH abaixo de 0 e também um pH acima de 14, ok? Mas, sem dúvida alguma, 99,9% dos casos a gente trabalha com esses valores, de 0 a 7 e depois de 7 a 14, ok? Vamos lá, então. Continuando a analisar essa escala de pH. É importante a gente entender que essa escala é determinada pela concentração de H+, ou de H3 ou mais, que é o que caracteriza uma substância ácida, tá? Então, se eu tenho muito H+, ou muito H3 ou mais, eu tenho muito ácido. Se eu tenho pouco, eu tenho uma solução básica, tá certo? Tem como a gente calcular isso, então eu falo de quantidades e tal, mas o nosso foco aqui, por enquanto, é só o conceito inicial disso. Depois, mais para frente, né, num estudo mais aprofundado, a gente entende como faz esse cálculo de pH, ok? Cuidado, por quê? Às vezes a gente fala assim que se o pH está muito alto, está muito ácido. E não é verdade isso. Quanto mais baixo o pH, mais ácido eu tenho uma solução. Então, por exemplo, se eu comparo duas soluções, uma de pH 5 e uma de pH 3, eu vou perceber que a de pH igual a 3 está muito mais ácida do que a pH 5. Se a gente compara com coisas do nosso dia a dia, a gente percebe que, por exemplo, a água da chuva está num pH muito mais próximo do neutro, ok? Próximo ali a 7, do que, por exemplo, se eu pego um refrigerante. Então, o refrigerante tem um pH muito baixo, porque ele é muito ácido.
Tá? Então, se eu quero corrigir o pH, ou seja, por exemplo, no solo, tem um pH muito ácido, eu tenho que fazer alguma coisa para que o pH aumente. Por quê? Se ele aumentar, ele vai deixar de ser tão ácido e vai ficar mais próximo do neutro, ok? Então, cuidado com isso daí, tá certo? Como que a gente pode medir esse pH? De duas formas, de maneira simples. Uma é com um aparelho chamado pHmetro, ok? Então eu tenho um aparelho que eu coloco lá a minha substância e ela me fala, e aí esse aparelho me diz, o pH é tal. Aqui eu tenho um valor quantitativo, então eu consigo saber assim o valor exato. Ah, é 5,3 e tudo mais. Eu consigo valores mais precisos. E também a gente pode usar o que a gente chama de indicadores ácido-base. E é isso que a gente vai estudar agora nessa próxima parte, ok? Bom, o que são os indicadores ácido-base para a gente saber? Indicador ácido-base são substâncias que vão permitir identificar a acidez ou a basicidade de uma solução, de um composto, enfim. Como que isso acontece? Acontece pela mudança de cor dessa substância. Então eu tenho assim, ó, eu tenho um frasco e aí na hora que eu pingo o meu indicador e às vezes uma gota já é suficiente para isso, essa substância vai mudar de cor. E aí, pela mudança de cor, eu consigo saber se é ácido ou se é básico. A diferença aqui para o pHmetro é que eu tenho uma tendência. Eu sei que está mais ácido, eu sei que está menos ácido. Mas eu não consigo, muitas vezes, precisar um valor exato. Falar, o valor do pH é tanto, ok? Os indicadores podem ser sintéticos ou naturais. Eu vou trazer aqui alguns nomes de substâncias sintéticas que a gente usa como indicadores ácido-base em laboratório. Mas, por exemplo, se você quiser na sua casa, tem várias substâncias do seu dia a dia que funcionam como indicador. Como exemplo, se você pega vários extratos de flores ou de chás, eles funcionam como indicador. Então, primeiro você tem que preparar esse indicador. Como? Por exemplo, você pode pegar um chá, né, alguma planta que você usa para fazer chá, ou também, às vezes, alguma pétala de flor, também o repolho roxo, que aí acho que em casa talvez seja a coisa mais fácil aí para você conseguir adquirir e poder testar. Ou também, por exemplo, o açaí. Açaí também funciona como um indicador ácido-base. E aí você vai precisar fazer uma solução. Às vezes, essas substâncias que vão funcionar como indicador não são tão solúveis em água. Então, às vezes, você tem que solubilizar elas num pouquinho de álcool. Por quê? O álcool vai extrair, por exemplo, da pétala ou da folha a substância que muda de cor. Então, ele extrai, você dissolve num pouquinho de álcool, né? Você deixa fazer essa extração, e aí com esse líquido resultante, você tem o seu indicador. E aí quando você pinga ele numa coisa ou em outra, e aí você pode pegar várias coisas que tem em casa, e pingar esse indicador e ver se tem mudança de cor. Aí pela mudança de cor você sabe se aquele produto é ácido ou básico, tá certo? Só que nem todo indicador é indicado para toda solução, tá? Então aí a gente tem que saber escolher qual indicador que a gente vai usar. Por quê? Existe o que a gente chama de faixa de viragem, que é naquele intervalo de pH em que ocorre a mudança de cor. Então você tem assim, às vezes você tem uma cor numa determinada faixa, aí um intervalo em que está ocorrendo a mudança e depois outra cor. Então tem indicadores que tem duas cores, tem indicadores que tem três cores. O legal, por exemplo, do repolho roxo é que você consegue bem mais que duas, três cores. Você consegue uma variação de cores muito grande para cada pH que você vai tendo, ok? E justamente porque essa mudança de coloração ocorre num certo intervalo de pH. Então a gente tem que saber considerar essa faixa de viragem. Como assim? Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro indicador, um indicador sintético, que é o que a gente dá o nome de alaranjado de metila. Se a gente compara ele aqui na faixa de pH de 0 a 14, olha só, aqui abaixo de 3 a gente tem que ele é vermelho. Depois você tem uma faixa aqui em que está ocorrendo a mudança de cor, e aí depois você tem essa daqui que é um amarelo mais forte. Então você tem uma diferença aí em que ele funciona muito bem aqui
muito bem aqui, mas nesse trecho aqui ele não funciona tão bem, você não consegue ter uma distinção clara, já que você não está fazendo algo quantitativo, e sim mais qualitativo, ou seja, está vendo a olho nu, ok? Outro exemplo, azul de bromotimol. Então vai acontecer esse mesmo problema, mas numa outra faixa. Então aqui, ó, abaixo aqui de 6 você tem uma boa visibilidade da cor que ele é. Depois tem um intervalo aqui que ele é meio esverdeado, não funciona às vezes tão bem, não consigo distinguir muito bem se tá aqui próximo do amarelo, do verde, e depois ele fica azul, ok? E um outro exemplo, a fenolftaleína, em que tem uma outra faixa que é mais aqui próximo de 8, assim, perto do 10. Então funciona muito bem porque ela é incolor para cá e depois ela fica rosa aqui. Mas aqui ela não funciona tão bem. Então, quando eu disse que nem todo indicador é adequado para toda solução, o que é bacana? Que você, muitas vezes, tendo esses indicadores, teste com mais de um deles para você poder confirmar exatamente próximo de qual valor está dando, ok? Já que você consegue ter só essa tendência se é mais ácido ou mais básico, tá certo? Outra coisa aí um pouco mais prática em laboratório. Se você tem uma solução, sei lá, 1 litro do produto, você não vai jogar o seu indicador lá no meio do seu produto, porque pode contaminar, depois, dependendo do uso que você vai fazer, vai estar contaminado. Você tira uma pequena amostra, chamada alíquota, e dessa alíquota, sei lá, num tubo de ensaio, num vidrinho, aí nesse pouquinho você faz a adição do seu indicador. Às vezes 1, 2 gotas já é suficiente, ok? O que a gente precisa saber dos indicadores? Trouxe aqui os indicadores mais comuns e a coloração que eles ficam, tá? Trouxe eles em meio ácido, no meio neutro e no meio básico. Sem dúvida alguma, dos indicadores que a gente tem, a fenolftaleína é o mais comum em exercícios para aparecer. Então, o que você tem que guardar? Que fenolftaleína é incolor em meio ácido e ela é rosa em meio básico. Aí você pode pensar assim, mas a gente viu agora que a faixa de viragem dela que tem uma diferença que não é exatamente no 7 que ocorre essa mudança. Não se preocupe, tá? Porque o exercício em geral, quando ele fala que usou fenolftaleína e ficou incolor, você pode assumir que está no meio ácido. No máximo vai considerar um meio neutro, mas na grande maioria das vezes, meio ácido. Falou que ficou rosa, meio básico, ok? Ela é muito usada numa experiência que a gente faz com os alunos, conhecido como sangue do diabo. O que é isso? Você pega, coloca fenolftaleína, por exemplo, num produto de limpeza que tem o quê? Tem amônia, né? Tem amônia dissolvida em água, ou seja, ele vai formar hidróxido de amônio, meio básico. E aí, o que acontece? Na hora que você pega essa solução que vai estar rosada, avermelhada, você, por exemplo, joga na roupa num pedaço de pano branco, e aí fica toda avermelhada. Se você aproxima um secador ou deixa um tempo no vento, assim, o que acontece? A amônia evapora, diminui essa basicidade, então ela não fica tão básico, então ela a fenolftaleína deixa de ser rosa e passa a ser incolor. Então o sangue misteriosamente some, ok? Isso depois de um tempo. A gente acelera isso, por exemplo, usando um secador de cabelo. Então, você faz isso com os alunos, você suja de sangue do diabo, aproxima um secador e dali um tempo ela já deixa de ser rosa. Cuidado porque a fenolftaleína continua na roupa. Então, se, por exemplo, na hora que eu for lavar essa camiseta, eu usar um produto que meio básico, eu vou perceber que tudo vai voltar a ficar rosa. O que faz com que ela deixe de aparecer é porque eu não tenho mais o meu meio básico e tenho o meu meio ácido, tá certo? Outro indicador que aparece, azul de bromotimol, em meio básico azul, meio neutro verde, meio ácido amarelo. Alaranjado de metila, meio ácido vermelho, meio neutro alaranjado, né, e meio básico amarelo. E por fim, 2 tipos de papéis que a gente tem, né? Porque o indicador pode vir na forma de papel, na forma de solução, enfim, tem várias formas de você encontrar esses indicadores para usar em laboratório. O papel tornassol vermelho é uma tirinha vermelha que em meio ácido continua vermelha, meio neutro é vermelha, mas se entra em contato com o meio básico, ela fica azul. Já o papel de tornassol azul é o contrário. Ele já é azul,
mas em meio ácido, em meio básico continua azul, e em meio ácido ele fica vermelho, ok? Então aqui tem alguns dos indicadores mais comuns. Se um exercício traz um indicador que você nunca viu, ele te traz a informação da cor no meio ácido, da cor no meio básico, ok? Não se preocupe com relação a isso. Fenolftaleína também é usada muito em titulações, que é um processo que a gente consegue determinar a concentração de ácidos e bases, enfim, com uma precisão muito grande, ok? Bom, vamos lá, seguindo. Também existe o que a gente chama de indicador universal de pH, né? O nome universal aqui é muito prático para a gente, por quê? Esse indicador ele pode vir como papel ou como solução, e ele consegue me dar um valor mais exato do pH, já que ele é formado por uma mistura de indicadores. Então eu tenho mais de um indicador que está misturado, e aí eu consigo ter uma precisão maior do valor. Por quê? Porque eu vou ter um pH numa ampla faixa de indicação, e aí essa mudança de cor vai ser gradual, conforme varia aí o meu valor. Um exemplo, tem aqui ó, o indicador universal de pH na forma de papel. Ele é amarelado, mas quando eu molho ele na solução, dependendo do pH da solução, ele muda de cor. Tá aqui, ó. pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Molhou, ficou, por exemplo, bem azul, sei que é pH 11. Ficou muito rosa, pH 1. Então eu comparo com essa tabelinha que ele me dá aí próximo. Um outro que é bem comum é esse daqui. O que é isso daqui? É uma tirinha, muito usada em laboratório, e ela tem 4 indicadores, tá aqui, ó. Cada quadradinho é um indicador. O que você faz? Você pega um bastão de vidro, molha o bastão de vidro na sua solução e passa nessas marquinhas aqui. E aí elas vão mudar de cor. E você coloca essa marquinha exatamente em cima dos quadradinhos aqui e vê qual que corresponde os 4 ao mesmo tempo. Então perceba que nesse pH aqui, que tá, corresponde exatamente ao pH 7, ó, azulado, esverdeado, aqui e aqui. Dependendo da mudança, perceba que, ó, eu tenho o pH, a faixa de viragem para cada indicador é 1 aqui. Por isso que é universal, ele é muito prático. Já que eu não tenho aí um aparelho que mede o valor exato, eu tenho por um papel, descobrindo aí se é pH 1, 2 e assim por diante. Tá certo? A gente fecha a nossa aula aí de indicadores ácido-base. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.